Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Ele perguntou: Quais? Ao que Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem rico vê Jesus e pergunta o que ele pode fazer de bom para ter a vida eterna. E Jesus já responde que bom é só Deus. E é aí que está o centro de todo o ensino dessa passagem. Nunca seremos bons o suficientes para alcançarmos a vida eterna. A salvação é somente pela graça e mediante o sacrifício de Jesus. E o próprio Jesus, ele mostra durante a conversa que aquele homem ele não era tão bom como ele achava que ele era, pois ele não quis vender todas as suas terras e dar o dinheiro aos pobres para seguir a Cristo. Mas vale ressaltar que aquilo não era uma condição para seguir a Cristo. Jesus não diz que ele deveria vender tudo e só assim ele poderia seguir a Cristo. Mas a gente pode interpretar isso mais como um blefe, como no truco, para ver se o jovem rico caía ou ele aceitava. Repare que Jesus ele cita mandamentos como não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, honrar o pai e a mãe, amar o próximo, e depois Jesus diz: venda seus bens e dê aos pobres. Ou seja, Jesus ele estava testando exatamente se ele realmente amava o próximo como ele dizia. O jovem rico pensava que era bom e digno da vida eterna, mas assim como todos nós, sempre somos apanhados na nossa própria hipocrisia. Ele achava que era agradável aos olhos de Deus porque seguia leis, assim como hoje seguimos as regras da igreja. Mas já vimos que se você faz isso para si mesmo e não para honrar a Deus, então você pode ter uma boa aparência por fora, mas ser podre e rejeitado por dentro. Você pode ser rejeitado por Deus no íntimo. Você pode ser bom seguindo regras, mas é pobre espiritualmente. Não estou dizendo que era o caso do jovem rico. Talvez ele fizesse tudo aquilo de coração mesmo, mas ele teve que aprender que ele não seria o autor da sua própria salvação, porque ele, como qualquer pessoa, tem erros, defeitos e das coisas que o ser humano tem. Mas o autor da sua salvação estava bem na sua frente. E esse sim é bom, não tem erros e nunca pecou. Ao ser apanhado na sua hipocrisia, o jovem rico fica desanimado, e Jesus diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então, recentemente, eu tenho visto muitas heresias a respeito dessa passagem, falsos ensinos, que dizem que o fundo de uma agulha, na verdade, seria um portão da cidade, no qual o camelo teria que se ajoelhar para passar. Mas olha o contexto dessa passagem. Jesus está mostrando ao jovem rico que somente ele é bom e que os demais não são bons o suficientes para salvar-se a si mesmo. E Jesus ainda diz na mesma passagem que para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Então você acha mesmo que o fundo de uma agulha é um portão que o camelo passa para se ele se colocar de joelhos? Obviamente isso é uma heresia, ensinada por pessoas que não entenderam a graça. Se Jesus está falando que é impossível, e ponto final. O camelo é o camelo, e a agulha é a agulha, tal como você conhece. E esse é o ponto. O ser humano não conseguiria salvar-se a si mesmo. Apenas mediante o sacrifício de Jesus e a crença nele é que nós somos salvos.
Tudo que está fora disso não escute. E se alguém acha que pode se salvar seguindo as regras ou fazendo caridade, como o jovem rico, não discuta com essa pessoa. Deixa ela pensar que ela pode ser autora da sua própria salvação, e Deus já mostrará como essa pessoa é orgulhosa, arrogante e hipócrita, assim como eu, você e todos os seres humanos, que são pecadores. Mas se para nós é impossível, nossas esperanças então estão em Deus, porque para Ele sim é possível, e Ele fará isso. Ele fez isso. Por mais que nós sejamos pecadores, quando herdarmos o reino, nossos corpos serão glorificados por causa da obra de Cristo. Então não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais choro, rancor, inveja. Então quando você olha para tudo isso, quando você imagina um mundo assim, sabendo como o homem é e como as coisas são, você concorda que é realmente mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha mesmo. E então no versículo 27 vai dizer assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Ao que Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Além do jovem rico, Mateus mostra Jesus recebendo as crianças. Deixem os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Logo depois vem o jovem rico perguntando: que farei de bom para alcançar a vida eterna? Então aqui na passagem a gente pode ver um contraste. As crianças, elas representam a dependência, a humildade e o recebimento, enquanto o jovem rico representa o mérito, a posse e a autoconfiança. Então, a gente não pode olhar apenas para a questão do dinheiro, porque muitas pessoas que não são ricas também têm o mesmo coração. Então, a resposta de Jesus mostra que ninguém perde por seguir a Cristo. O jovem rico não quis perder as suas posses. Os discípulos deixaram tudo. Então, Jesus ensina: quem abandona tudo por Cristo receberá muito mais e herdará a vida eterna. Mas ele termina com uma advertência: muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Isso conecta perfeitamente com o jovem rico. Ele parecia o primeiro. Rico, moral, religioso, bem-sucedido, mas saiu triste. As crianças, os pobres, os discípulos e as pessoas simples parecem os últimos, mas como a gente viu em todo o Evangelho de Mateus, eles receberão o reino.